Fala galera, no vídeo dessa semana vamos falar acerca da Idade Média, uma das matérias mais propensas a divergências de interpretação. O primeiro aspecto importante que devemos ter em mente é que a Idade Média é um período histórico. Esse período histórico que vai do século V ao século XV, da queda do Império Romano, do fim do expansionismo romano, das invasões bárbaras, até o surgimento dos Estados Nacionais e a queda do Império Bizantino. Por que eu estou destacando esse elemento logo de cara? Para que você entenda que Idade Média e feudalismo não são as mesmas coisas. Idade Média é o período histórico. Feudalismo é o modo de produção decorrente desse período. Feudalismo é o conjunto de características que a sociedade desse período possui. Conjunto de características esses que vão ter como base a economia. Afinal, o modo de produção é uma definição muito presente na teoria marxista. Importante entender que a Idade Média tem divergências de interpretação. O que foi a Idade Média? Alguns vão chamar de Idade das Trevas. Os renascentistas, os iluministas, os historiadores tradicionais vão denominar esse período de Idade das Trevas, fazendo referência a uma realidade onde o teocentrismo cultural irá predominar e, por consequência, a racionalidade será pouco presente. E assim, nós teremos a ausência de luz, conforme os renascentistas vão defender. Outros historiadores vão defender que este período é o período no qual ocorrem as bases da sociedade europeia, as bases da sociedade ocidental. E eles têm razão nesse sentido. Nós não podemos deixar de desvalorizar esse período da Idade Média, apesar de ser um período onde a racionalidade não se fez tão presente, vai ser um período onde as nossas bases sociais serão construídas. O povo europeu será lançado aí e o povo europeu vai colonizar o novo mundo. Então o mundo ocidental será lançado em uma essência medieval. Sem contar que muitos dos conhecimentos que foram desenvolvidos do período ainda existem até hoje. Conhecimentos da agricultura, por exemplo. Então, não dar valor a essa interpretação, ignorar essa interpretação é um erro que vai poder levar você a deixar de acertar uma questão, a interpretar um texto na prova. Mas, como eu disse no início, a terceira interpretação, Idade Média, período do meio. Ou seja, um período entre a história antiga e a história moderna. Período que representa o fim do Estado antigo, daqueles moldes de Estado de Grécia e Roma, e inaugura a era cristã. As bases do cristianismo da Igreja Católica Apostólica Romana serão sedimentadas aí. Então, o início da era cristã, que será grande influência nos estados modernos e estados contemporâneos. Então, essa interpretação acerca da Idade Média é fundamental para nós iniciarmos a nossa análise e para que você possa ir preparado para as interpretações que as provas vão lhe determinar, para que você possa ler. Lembrando que saber ler é fundamental nas provas de história. Um outro elemento importante, a Idade Média é dividida em dois períodos, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Essa é a divisão clássica baseada em Mark Bloch. Entretanto, você pode observar em algumas bancas a ideia de três divisões, três períodos. Alta Idade Média, Idade Média Central e Baixa Idade Média. Qual a diferença entre essas duas formas de dividir? É que aqueles que dividem colocando a Idade Média Central, uma divisão baseada em Legoff, coloca que esse período é o período em que denomina-se feudalismo, em que ocorre a consolidação do feudalismo.
Aqueles que têm a visão apenas de uma Idade Média em duas fases, analisam o feudalismo ocorrendo dentro desses dois períodos. Afinal, vai ser o período onde vai consolidar esse padrão cultural, social, em meio a essa fase da história. Fato é, qual a diferença, o que significa Alta Idade Média, Baixa Idade Média? A Alta Idade Média, na divisão tradicional, e aqui nós vamos falar da divisão tradicional, é o período que vai do século V ao século X. Eu costumo chamar esse período de um período de feudalização. O que eu quero dizer com isso? É o período em que vai ocorrer as transformações sociais que vão levar ao modo de produção do feudalismo. Ou seja, esse período, nós vamos ter um período ainda marcado por invasões bárbaras, ou seja, por um cenário de alta mortalidade, alta natalidade, mas uma baixa demografia. Nós vamos ocorrer um período onde vai se desenvolver os colonatos. Os colonatos já vêm desde Roma, das invasões bárbaras, ainda no Império Romano, ou seja, o homem abandonando as cidades e indo para o campo. Esse êxodo urbano é que vai gerar o colonato, ou seja, o homem vai se tornar servo de outro homem. Aquele proprietário de terra vai garantir segurança e a sobrevivência daquele homem mais frágil, com medo da morte, com medo daquilo que o Estado não mais pode lhe garantir. Ele vai se tornar um servo. Então essas transformações sociais vão acontecer na Alta Idade Média. Vai se construir as bases da sociedade. Então assim nós podemos observar as características do feudalismo sendo desenvolvida. Uma economia rural de subsistência, uma vez que o êxodo urbano vai acontecer e as cidades vão se esvaziar e o homem vai se prender à terra como um mecanismo de sobrevivência, vai pagar tributos, porque vai explorar a terra do senhor feudal em seu manso servil e pagará como tributo a corvéia, a talha, entre outros tributos. Nós também teremos uma sociedade sendo construída em suas bases, uma sociedade estamental. Aí você imagina a famosa pirâmide que você tem desenhada no caderno, com certeza você imagina a famosa pirâmide, só que uma pirâmide onde nós temos no alto dela a nobreza e o clero, ambos proprietários de terra. O clero responsável pelas questões religiosas e, lembrando que, um clero responsável pelas questões culturais. O alto clero será o grande responsável pelo domínio da cultura nesse período, pelo monopólio da cultura nesse período, representando assim as bases do teocentrismo. Enquanto nós teremos também os nobres, responsáveis pela guerra, pela proteção, também proprietários de terra. Na base dessa pirâmide temos os servos, aqueles que não têm terra, aqueles que trabalham. Assim nós temos a divisão clássica em estamentos. Podemos entender estamentos como uma sociedade onde existem funções definidas. E muitas questões sobre a Idade Média já cobraram isso. Os nobres guerreiam, o clero reza, os servos trabalham. Funções bem definidas. Nobre e clero com privilégios, servo não, com encargos. Além disso, vai existir os vilões. Um povo ou membros dessa sociedade que não são proprietários de terra, não vivem na dependência do senhor feudal, mas que pagam impostos à medida que precisam exercer trabalho junto ao senhor feudal. Então, nobres, cleros, servos, vilões. As bases da sociedade medieval estão fundamentadas. Esse período, lembrando que nós teremos um poder descentralizado. O Império Romano ruiu. A figura de um imperador ruiu. A figura de um poder concentrado ruiu. Então nós teremos um poder descentralizado ou um poder nas mãos de várias pessoas. Nesse caso, o feudo, ele é uma unidade de poder. Cada senhor feudal representa o poder.
Mas isso significa que não há rei? Não. Durante a Idade Média existe sim a figura do rei. O rei, ele também será proprietário das suas terras, estabelecendo vínculos com os outros senhores feudais. Por isso há um policentrismo. Você vai encontrar em alguns livros esse termo, policentrismo. Fato é, existe uma descentralização, existem vários polos de poder. Esses vínculos estabelecidos entre senhores feudais e os senhores feudais em um rei, essas tradições construídas serão conhecidas como suzerania e vassalagem. Esse elo criado entre nobres. E aí também vai outro erro de muitos alunos, associar vassalo a servo. E aí quando observa textos em questões que venha cobrar essa matéria, acaba errando. Suzerania e vassalagem é uma tradição estabelecida entre nobres, uma relação de dependência mútua, onde um nobre que em crise busca apoio de outro nobre para lhe auxiliar, em especial buscando terras, buscando área para cobrança de impostos. Esse nobre que precisa do outro, ele se torna um vassalo. Em contrapartida, aquele nobre que lhe prestou apoio tornou-se seu suzerano. O que essa tradição significa? Essa tradição significa que, em caso de conflito, o vassalo vai defender seu suzerano. Mas, principalmente, o que isso significa para a sociedade medieval, o que isso acarreta dentro do feudalismo? Vínculos de confiança. O feudalismo ele vai ser estabelecido a partir dessa descentralização e desses isolamentos, porque as invasões bárbaras geram medo e geram esses isolamentos. À medida que eu construo vínculos, eu também consigo estabelecer confiança e comunicação, o que vai fazer com que essas questões sejam transformadas em um futuro, sejam transformadas logo em seguida. Então já falamos aqui sobre a economia rural de subsistência, lembrando que o comércio ele se torna incipiente nesse cenário justamente devido ao êxodo urbano. Falamos da sociedade, falamos das tradições políticas. E ao longo de todo esse vídeo eu falei da figura do teocentrismo cultural. O que se trata esse teocentrismo cultural? As bases culturais desse período serão baseadas em uma teologia da Igreja Católica, em uma teologia agostiniana, uma teologia onde Deus é o centro. O homem ele tem razão, o homem pensa. Mas essa razão, o fato do homem pensar, não altera o destino do homem. Deus define o destino do homem. O homem é predestinado. Essa predestinação é absoluta. Ou seja, Deus controla o destino do homem, Deus controla o homem. Então, portanto, precisamos seguir aqueles que são indicados ou que são os representantes de Deus. Então, esse teocentrismo, essas explicações baseadas em aspectos religiosos que vai ser o grande alvo de críticas em torno do período e vai ser a predominância cultural. Lembrando que a Igreja Católica, o alto clero, ou seja, monges, bispos, cardeais e o Papa, que tem o domínio dessa cultura. São aqueles que têm domínio da escrita. São aqueles únicos capazes de interpretar a Bíblia. Uma Bíblia que é interpretada de cima para baixo. Nem mesmo o padre tem o domínio dessa interpretação. Ele apenas repassa essa interpretação aos fiéis. Ele repassa essa interpretação aos servos. A Igreja Católica, com seus monges copistas, se tornou a grande responsável por preservar uma cultura romana, uma cultura grega, mas ao mesmo tempo monopolizar. Aí, se a igreja foi heroína ou vilã, é uma questão de interpretação. Mas fato é, essa é a Alta Idade Média. No próximo vídeo, falarei da Baixa Idade Média. Então fiquem atentos, curta, comente, inscreva-se, bons estudos. Valeu!